Vou falar agora sobre 3 formas de vencer a preguiça. É bem importante entender o que é a preguiça em si. Na Índia, eles tinham um conceito de tamas, era um dos aspectos de Deus, e quer dizer deixar em repouso, deixar como está. Uma pedra, por exemplo, quando você golpeia ela produz uma espécie de barulho. Quando você empurra, ela produz um som, quase que uma espécie de resistência. E que, em outras palavras, quer dizer, poxa, deixa eu aqui, né? Deixa como eu estou. Quando a gente está dormindo, a gente é quase uma pedra, né? O único detalhe é que respira, tem a questão térmica, etc. Mas a gente é quase uma pedra. Se alguém te empurra, você grita, xinga, esperneia, porque você não quer entrar em movimento, você está numa espécie de repouso. Então não tem nenhum problema a gente estar em repouso. Só que é importante entender que o ser humano não pode viver que nem uma pedra, né? Concorda? Nesse mundo, a matéria em si, ela tem 3 estados. Tamas, que é inércia. Rajas, que os indianos chamavam de ação, movimento. A gente entra em movimento por quê? Porque tudo se move, a gente quer se alimentar, o corpo precisa de movimento. Movimento é energia, a gente se move. Tanto que depois de tanto dormir, você quer acordar, quer fazer coisas. Você não aguenta dormir a vida inteira, né? Qualquer um, em algum momento quando acorda, sai fazendo coisas. Mas aí a gente começa a aquecer e não quer parar mais, que também é outra forma de inércia. É a pessoa que não aprendeu a parar. Então, aprender a parar implica inconsciência também. Daí que tem a terceira etapa, o terceiro nível da matéria, que os antigos indianos chamavam de sattva. Traduzindo para o português seria a verdade, é o equilíbrio, ou harmonia. Ou seja, quando as coisas estão no seu tempo e no seu ritmo. Vamos dar um exemplo disso? O próprio planeta, ele está num ritmo, mas é um ritmo harmônico, né? É um ritmo estável. O seu coração, ele tem um ritmo, tanto que você, quando fica muito nervoso ou muito cansado, ele entra numa espécie de arritmia. Ele perdeu o seu ritmo, ele perdeu o seu compasso. Às vezes é preciso, porque você precisa correr mais. Ou às vezes você tem que diminuir, porque você está doente ou está cansado. Mas não tem nenhum problema. Então, mas vamos ao que interessa. Como que a gente pode vencer a preguiça? Primeiro, entendendo que é natural, é normal. Todo ser humano tem preguiça. Um ser humano que não tivesse preguiça, ele teria tudo o que ele quer e mais um pouco. Eu ouvi dizer que o ser humano não tem muitos inimigos. O inimigo é um só, é a preguiça. Há mais de 30 anos eu escutei um rapaz, amigo meu, dizendo que o vô dele havia ensinado que é feio ter preguiça. Isso ressoa na minha mente como se fosse um sino até hoje. Isso me ajudou pra caramba. Dá para você imaginar? Quando uma pessoa diz, vamos fazer tal coisa, quando eu demonstro para ele ou para mim qualquer mínimo sinal de preguiça, eu penso que isso é feio. Eu sei que você pode pensar que é uma crença, que é uma ideia que ficou enrijecida, mas mesmo essas crenças, que muitas vezes não são tão limitantes, até elas são úteis, de você pensar de que sim, é feio ter preguiça. O próprio cristianismo adotou isso como um dos 7 pecados capitais, não foi isso? A preguiça, assim como a luxúria e tantos outros pecados capitais. Pensa então que preguiça é um estado de inércia e que nos reduz como ser humano, nos coloca bastante numa condição, é duro dizer isso, mas numa condição quase que animal. Você vê o animal, acabou de comer, o que ele tem que fazer? Ele dorme, quanto tempo seja necessário, para ele se recompor, para ele assimilar o seu alimento. A gente pode descansar também, alguns minutos, algumas horas, mas não precisa, sempre que vai comer, dormir tantas horas. A gente pode, tranquilamente, após a refeição, sair fazendo coisas. Então a dica mais poderosa é, saia, mas saia devagar, saia com calma. Para quebrar a inércia é igual sair da cama. Se uma pessoa acorda e sai da cama correndo, geralmente isso não vai acabar bem. Ela tropeça ali, tropeça aqui, ela esquece o documento, ela bate o carro.
ela vai ter que parar em algum momento para tomar café, né? Para ajeitar sua barba ou seu cabelo, não dá. Um grande professor nosso havia dito que depois de 40 anos, a coisa mais importante que ele aprendeu é começar o dia, começar bem, começar com calma, se organizar e se preparar para fazer as coisas. Muitas vezes não é que você tem preguiça, é que você está tão desorganizado que para fazer um furo na parede você não acha furadeira, não acha broca, não acha parafuso, não acha bucha, não acha nada. Então assim é muito difícil fazer as coisas, mas se a gente vai se organizando internamente e sabe que cada coisa tem o seu tempo e um bom momento para fazer as coisas é agora. É claro que a gente está sujeito a essas 3 leis que eu disse: inércia, ação e equilíbrio. Mas na Índia eles diziam também de uma 4ª força que está no centro de todas elas, que é uma coisa estável, uma certa estabilidade. É como o planeta Terra, que na sua trajetória nos dá a impressão que não vai parar nunca, porque está numa estabilidade. E alguns dizem, também acreditam, que a alma humana tem uma certa estabilidade. Os romanos chamavam isso de equanimidade. Na Índia e também alguns budistas chamam reta presença de ânimo, reta presença de espírito. Eu gosto do termo em grego que eles chamam ataraxia, né? A indiferença filosófica. Ou seja, vamos devagar, vamos de boa, sem desejo, sem pressa, mas vamos lá, vamos fazer. Essa é a ideia. Sem pressa, sem medo e sem desejo. Mas vamos fazer. Vamos fazer por quê? Porque podemos, porque devemos, porque somos livres. Esse é o estilo, essa é a inspiração. Está inspirado não só pelo corpo, né? Não só pela mente, não só pelos impulsos, pelas emoções, mas inspirado pela sua própria consciência, por aquilo que você é, aquilo que você entende. Eu vou fazer isso agora, uma boa, sem pressa, sem desejo, sem loucura, sem raiva, sem nada. Mas se for preciso também fazer na loucura, faça. Porque mais cedo ou mais tarde a gente entende que essa loucura não leva a nada e que poderíamos ter feito todas as coisas numa boa. Ou seja, para quebrar a preguiça é começar. Começar agora, começar devagar, começar numa boa.